Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso JavaScript. Eu sou o Bobrinha e nessa aula nós vamos aí aprender a trabalhar com o operador ternário. O operador ternário é um formato aí condicional implícito que usa um ponto de interrogação após a condição ser aceita. Ele é bem parecido aí com o if, com o else, que muda, ou seja, no seu objetivo, o que muda aí é a forma de escrever. Bom, então vamos direto à prática. Eu vou criar uma função autoexecutável aqui, ternário. Eu criei minha função, então eu vou colocar aqui uma variável chamada usuário. Eu vou dar aqui o valor de 0 por enquanto. Então eu vou pegar o meu usuário aqui, colocar o sinal de igual, e se o meu usuário for igual a 0, então eu uso aí o sinalzinho de interrogação, nenhum usuário. Se não, eu coloco aqui 2 pontos e ele vai receber aí usuários. E vou exibir somente um alerta aqui com o resultado. Ctrl S aqui para salvar e vou executar aí a minha função. E ele exibe aqui a mensagem para mim de alerta, nenhum usuário. Por quê? Porque eu estou pegando o meu usuário como se fosse uma condição, o if. Se o meu usuário for igual a 0, que foi o que eu coloquei aqui, então ele escreve aí nenhum usuário. Se não, ele escreve usuário. Posso colocar, se eu mudar aqui o valor para 1, então, salvar, perceba que ele me colocou ali usuários. Então, com este conceito, eu posso criar várias condições de uma forma mais implícita, ou seja, posso diminuir várias linhas de if else utilizando aí o operador ternário. Vou apagar aqui, vou criar aqui mais um exemplo. Vou colocar aqui idade e vou colocar aqui o valor de 18. E posso colocar da seguinte forma: se o meu idade for maior ou igual a 18, então eu vou colocar aqui um alerta maior de idade. Se não, utilizei os meus 2 pontos, tá? E vou escrever alert menor de idade. E dou aqui um Ctrl S para salvar. Ele exibe aí maior de idade. Se eu coloco ali então um número menor que 18, ele exibe ali menor de idade. Perceba que eu escrevi aqui 2 vezes alert. A gente deve evitar fazer esse tipo de coisa, mas como é só um exemplo, certo? É, por exemplo, escrever apenas um alert aqui, certo? Coloco aqui idade. Deixa eu tirar esses alertas aqui. A gente tem que evitar repetir códigos, né? Então tem a minha idade aqui. No entanto, se eu agora dar um Ctrl S, ele me exibe o número, certo? O número que eu coloquei aqui em idade, porque o meu alerta está aqui. Se eu quiser receber aqui o valor da minha condição ternária, então eu devo atribuir idade e devo colocar igual. Okay? Agora se eu dar um Ctrl S para salvar, ele exibe aí para mim. Aqui também é facultativo, você pode colocar entre parênteses, igual eu fiz aqui agora, tá certo? Agora está entre parênteses, vai dar o mesmo resultado. Se eu salvar aqui, menor de idade, eu coloco ali maior, tá? Maior de idade. Então você pode colocar entre parênteses, caso você queira também. É um outro modo de escrever também. E caso você tenha mais outras opções, por exemplo, agora que nós colocamos só 2 opções. Se você tiver mais opções, por exemplo, no lugar aqui de menor de idade, deixa eu recortar aqui, Ctrl X, eu coloco então entre parênteses minha outra condição, por exemplo, se idade, então se eu colocar, por exemplo, a minha idade que for menor, seja menor que 18, então vou colocar aqui o texto criança. Se não, 2 pontos, menor de idade. Então, seguindo essa lógica, eu posso colocar quantas condições eu quiser aqui. Deixa eu dar aqui um Ctrl S para salvar. Maior de idade. Se eu colocar aqui 8, ele vai exibir criança. E neste caso, qualquer outro valor não vai atingir esse último valor, certo? Porque aqui eu coloquei um valor maior ou igual. Só se eu colocasse, por exemplo, aqui igual a 18, um Ctrl S para salvar criança. Se eu coloco um valor maior que 18, ele cai ali no menor idade. E qualquer valor menor que 18, ele cai em criança. Então nós temos 3 condições aí. Então espero que você tenha entendido aí a função do operador ternário. E programar é só na prática. Então você tem que mudar aí, faça vários testes com este operador. E agora que a gente conhece esse operador,
A gente então pode fazer o que? A gente pode mudar, por exemplo, esses if else que a gente utilizou aqui, por exemplo. No nosso script de saudação, a gente pode mudar para o operador ternário. Claro que é opcional, mas para que a gente possa fixar aí a forma como nós utilizamos esse operador ternário, nós vamos fazer isso agora. Então, deixa eu apagar aqui. Ctrl S, não exibiu nada ali, não mudou nada. Deixa eu descer lá embaixo. Então nós temos aqui os nossos vários if e else aqui. Então eu vou apagar eles. Vou dar mais um espaço aqui. E vai ser o seguinte, vou utilizar o nosso saudação. Vai ser igual. Então se a minha hora for maior ou igual a 6 e hora for menor que 12, então a minha mensagem será qual? Bom dia. Se não, utiliza aqui o 2 pontos e aqui eu vou colocar entre parênteses. Se a minha hora for maior ou igual a 12 e minha hora for menor que 18, então boa tarde. Se não, novamente entre parênteses, se a minha hora for maior ou igual a 18 e minha hora for menor ou igual a 23, então boa noite. Se não, 2 pontos, eu coloco boa madrugada, ponto e vírgula aqui no final. Então veja que é uma forma diferente de fazer a mesma coisa. Deixa eu dar aqui um Ctrl S para salvar. E tá lá, boa madrugada. Deixa eu mudar aqui minha hora para manualmente, colocar 7. Tá lá, bom dia. 17, boa tarde. Vou colocar 19, boa noite. E qualquer outra hora, boa madrugada. Deixa eu voltar aqui. Hora automática, eu vou colocar aqui até uma interrogaçãozinho aqui no final do texto para ficar mais exatamente como estava antes. Ctrl S para salvar, temos aí o mesmo resultado. Então é assim que funciona o operador ternário. Então, ele é uma forma diferente de if else aí, que eu particularmente uso com frequência e você pode vir a utilizá-los também. Então, utilizando aí o operador ternário, nós escrevemos aí o mesmo código e ele está em uma linha só. Se eu fechar aqui o navegador para ver aí. Então depois você dá uma comparada e vê qual que fica melhor forma de escrever, qual que você entende melhor e utilize uma das duas opções conforme você desejar. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.